Vem pra cá, Brasil, senhor e senhora Margarizo passando por aqui. Fala, senhora Margarizo. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. E nós vamos falar sobre um assunto, gente, muito importante, muito pertinente, na verdade. Estamos entrando aí no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. É um tema que deveria ser falado o ano todo, né? E se aborda-se mais em setembro, porque ali batizaram o mês de setembro como prevenção, mas é importante lembrar, ressaltar aqui, que a prevenção do suicídio tem que ser feita de janeiro a janeiro, 24 horas por dia, É isso aí, senhora constantemente. Margarizo. E nós estamos recebendo aqui mais uma vez, com muito amor, nossa querida psicanalista Adriana Soares. E ela vai falar, nós vamos bater um papo sobre a prevenção do suicídio, né? Porque, como eu falei, é um assunto que infelizmente está presente, né? Todos os dias tem alguém cometendo, né, atentando contra a própria vida. E é bom, né, a gente trazer esse assunto para alertar a população, principalmente você que tem alguém aí que sofre com depressão, com ansiedade, né? Vale a pena a gente ouvir e aprender um pouco sobre o assunto, até para prevenir, né, pastora? Sim, com certeza. É um tabu, né? Falar sobre isso é sempre um tabu. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar sobre isso, as pessoas preferem não falar. E o não falar é o que causa mais dificuldade. Né? É um mês de, vamos dizer assim, de chamar um pouco mais atenção, mas é uma coisa que ocorre durante o ano inteiro, todos os anos, e tem crescido de uma forma absurda por conta de várias situações que as pessoas estão vivendo. Eu imagino também que por conta do isolamento. Nós estamos vivendo um tempo muito mais isolados. Nós agora temos a internet, né, e temos o celular, e temos o notebook, né, e esse meio de contato virtual é muito bom. Mas esse meio de contato também, ele nos afasta um pouco mais de um contato com as pessoas. Né? Então, assim, a gente precisa voltar aquele olho no olho, sabe? Aquele abraço, aquele aperto de mão. Isso é muito necessário, porque há um distanciamento. E às vezes a gente parece estar muito perto, porque a gente está se falando no celular, mas não é a mesma coisa do contato físico. O celular físico. Não substitui um abraço, não, né? E, inclusive, eu vi uma pesquisa, né? Porque assim, a internet, sabendo usar, é uma ferramenta maravilhosa, sim, né? E eu vi uma pesquisa que diz que apenas 8 minutos de conversa com uma pessoa próxima, com uma pessoa que você ama, é suficiente para esvaziar, sim, aquela pressão do dia a dia, aquela ansiedade, porque muitas das... Aí a gente não acha que o celular, vou começar, sei lá, gente, tire um tempinho, vai na casa daquela amiga que faz tempo que você não vê, vai lá na casa daquele parente que faz tempo que você não... Vale a pena, porque o contato humano, gente, ainda é a melhor coisa, né? E é engraçado que a tecnologia ela acaba afastando, né, quem está próximo e juntando quem está longe, não é isso? Aí você está longe pela tecnologia, mas não tem como dar aquele abraço, não tem aquele calor humano. É realmente algo que a gente tem que rever. É algo que traz um vazio. Porque por mais que eu fale com você pela internet, é bom, nós temos tratamentos que fazemos pela internet, mas é algo diferente, é algo que você já está numa forma diretamente, uma consulta fazendo um tratamento. E outra coisa é você ter um contato. E às vezes você fala, oi, como é que você está? Tudo bem? E aí você vai falar, tá tudo bem. E pronto. E acaba a conversa ali. Se você está bem, pronto. Mas não quer dizer às vezes que você está bem. Esse beijo você não está querendo se abrir. Então cria-se um distanciamento, um vazio muito grande. As pessoas estão se sentindo muito vazias, muito sozinhas, sabe? E por conta desse afastamento. Não, é claro que não é só a internet. Né? Muitas coisas acontecem na vida, as doenças psicossomáticas, o excesso de ansiedade, o excesso de estresse, a depressão traz tudo isso, às vezes um trauma, uma rejeição, uma humilhação que sofreu por conta de alguém e às vezes quer se afastar do mundo inteiro. Né? Então, às vezes, isso não é a solução. A melhor solução para você não ter esse risco de vida, né, de tentar o desejo de tirar a sua vida, é você se achegar às pessoas. Sabe? É você conversar, é você falar, é você viver, sabe? Porque a vida é muito bonita e é muito bela, é para ser vivida,
sabe? Da melhor forma possível. Verdade. E eu acho que a maior prevenção que a gente pode estar, como o programa é para fazer uma prevenção sobre. Não tem coisa melhor do que a gente falar da vida. A vida é bela, tem tantas coisas maravilhosas para se viver, né? E eu acho que quando a gente fala da vida, da natureza, do mar, do sorriso da criança, como você falou, né? Às vezes a pessoa lá do outro lado fala: oi, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas esse tudo bem você não olhou no olhar, porque os olhos sempre dizem a verdade, né? É isso aí. Porque não adianta você vir falar: tá tudo bem, se a Margarida chegar: tá bem, esposa? Não adianta. Quando eu olhar, já sei se tá bem ou não. Quem me conhece vê nos meus olhos quando eu tô bem, quando eu não tô. Eu sou muito transparente, né? E aí, assim, muitas das vezes no celular a pessoa pergunta: não, tá tudo bem, mas por dentro. Agora, quando tá no tete a tete, o olho no olho, não tem pra onde fugir, né? Não tem como fugir. E aí é nessa hora que a gente ganha um abraço, que muitas das vezes a gente acha que é só um simples abraço. A gente tem abraço que abraça a alma. Sabe? Sim. É aquilo, não é terapia, mas é terapêutico, é bom demais. Eu lembro até, tem uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, a Lia, né? Eliane, e eu chamo ela carinhosamente de Lia. Ela mora ali na Bernardo Monteiro, a senhora deve conhecer ela. E assim, é uma pessoa que eu não vejo todo dia, não tenho contato, não falo sempre, mas teve um papel tão fundamental, tão importante na minha vida, que eu acho que nem ela tem noção. Eu lembro que, assim, logo recente, minha mãe tinha falecido, eu tinha vindo de uma separação, e eu, por fora, sempre rindo, brincando, alegre, mas por dentro, quando eu entrava dentro do quarto, eu deitava minha cabeça no travesseiro, só Deus sabia como a minha alma estava. E era incrível, que todos os dias que eu estava sufocada, que eu falava assim: Senhor, não estou aguentando mais, eu botava o pé no portão, quem estava? Ela. E ela só abria os braços e falava assim: vem, filha. Ela me dava um abraço. Olha, sério, que era como se ela tivesse o poder de enfiar a mão dentro de mim e tirar 50 quilos de tristeza. E eu falava assim: gente, eu sentia de verdade um abraço vindo do céu. Sim. Sabe? Eu acho que, assim, ali ela acompanha a gente, ela assiste a gente. Eu acho que você não tem noção de como aqueles seus abraços, sabe, muitas vezes impediu de eu cometer um suicídio. Quantas vezes aquele abraço evitou uma crise forte de ansiedade. Então, assim, gente, não economizem nos abraços. Às vezes você que está dando, você acha que é só um abraço, mas para quem está recebendo, nossa, vocês não têm noção, gente. E a insistência também, às vezes, em ter um contato com a pessoa. Porque às vezes a gente fala assim: eu queria te fazer uma visita, eu quero te ver, e a pessoa às vezes não responde. E às vezes ela não responde, não é porque ela não quer responder, é porque ela não tem ânimo nem para responder. Ela não tem ânimo nem para pegar o celular e dizer: não, mas ela viu a mensagem, ela leu, mas ela não tem ânimo para falar, entendeu? Então, às vezes, a dificuldade na saúde mental da pessoa está muito difícil, sabe? O vazio está muito difícil, a tristeza está tão grande, a pessoa não consegue reagir. Ela quer reagir, não consegue. Então, assim, é a gente não abandonar ninguém no meio do caminho. Seja um parente, seja um amigo, seja um colega de trabalho, não abandone ninguém pelo caminho, sabe? Existe uma vida linda e quando a gente se coloca nesse ponto da vida, é um ponto de um vazio, de uma tristeza muito grande. E a gente precisa de quê? Precisa de acolhimento, sabe? Precisa ser acolhido. E procurar, assim, para aqueles que estão nessa situação, procurar aquele ponto de, assim, de viver, sabe? A vida é linda, né? Como o senhor falou, a vida é bela, sabe? E às vezes a gente perde o prazer de olhar para coisas simples da vida que são lindas, que são a natureza. Como você parar, às vezes, à noite, olhar para o céu e olhar as estrelas e a lua. Coisa que a gente, às vezes, não faz mais, sabe? Mas a gente, às vezes, reclama do sol que está muito quente, reclama que está chovendo muito. Mas a gente não vê mais a beleza de um sol, né? De um dia de sol radiante, ou de um dia nublado, chuvoso. Cada dia tem sua beleza, né? E a gente se coloca dentro de si mesma, sabe, num vazio imenso e não procura falar. E a cura vem pelo falar. A psicanálise, ela fala sobre isso. A cura vem através da fala. Então a gente precisa falar para colocar para fora aquilo que necessita, né? E a gente tem hoje em dia um tabu muito grande, uma dificuldade muito grande em falar. Porque há uma grande... Nós homens, então, né? Mas há uma falta de confiança muito grande. Nós vemos uma geração que tem dificuldade
temos de curtida, ou temos seguindo 2.000 pessoas, 3.000, 4.000 pessoas, mas desses 4, 5.000, quem é amigo mesmo? Né, que está ali do seu lado, que vamos dizer assim, se você passar uma semana sem falar nada, sem postar nada, sem escrever nada, que vai te procurar, tem essa pessoa na sua vida, sabe, que vai te procurar? Se você sumir e não falar mais nada com ninguém, quem te procura? Sabe, a gente precisa ter uma amizade dessa, um elo familiar. Perdão até te cortando, é que veio a memória, né? Esses dias a gente estava indo dar um passeio lá em Santa Cruz, né? Campo Grande, é longe daqui, né? É longe. E no meio do caminho, o carro da nossa amiga, né, parou, né, num defeito, ficamos ali na pista. De repente, o telefone dela tocou, né? O telefone dela tocou, era um amigo que passou, viu, reconheceu que era o carro dela e logo ligou para se preocupando. Então, é isso. Quantas pessoas podem ter passado ali, mas é esses aí, né, que fazem a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença, gente, toda a diferença. Porque as pessoas acham que precisa, às vezes, de uma situação muito grande para você chegar a esse ponto. E, às vezes, não é uma situação muito grande, é o acúmulo de situações dentro. Acúmulo de saúde mental, acúmulo de trauma, acúmulo de rejeição, acúmulo de abandono, às vezes é uma perda, é um luto, sabe? O luto não quer dizer só o luto de perder uma pessoa que você ama, não. O luto pode ser o luto do emprego, entendeu? O luto de uma amizade, de perda de amizade. Então, o luto, ele fala sobre muita coisa, né? Ele é bem amplo. Né? Uma frustração sobre alguma coisa. E, às vezes, não é uma coisinha, a gente vai acumulando coisas, né, dentro da gente que vão gerando, né, esse afastamento. Né? Uma vida que perde a graça, que perde o sentido, um desejo de não fazer mais nada, a vontade é ficar quieta, é melhor ficar quieto no meu canto, é melhor ficar aqui quietinho, porque eu me aborreço menos. Sabe? E aí tem muito isso. Se eu ficar melhor eu me isolar e ficar aqui só agarradinho com o meu cachorrinho, e eu gosto de ficar agarradinho com o meu cachorrinho, sabe? Eu vou ficar aqui agarradinho com o meu cachorrinho, que pelo menos ninguém me aborrece, sabe? Ninguém me acusa, ninguém me rejeita, ninguém me humilha. Né? O cachorrinho é bom de ajudar, gente. Vou te falar, é bom ter o cachorrinho. Né? Mas a gente precisa ter o contato com o outro ser humano. Cachorro não substitui contato humano. Não, nunca. Entendeu? Nunca. Porque a necessidade de você falar é falar com o outro. As pessoas estão, assim, eu falo até por experiência própria. Eu estava até conversando com você, Margarida, você estava falando, eu tô sem paciência pra gente, porque as pessoas estão se tornando intolerantes, sim, sabe? A gente chega, assim, num patamar, mas aí, não misturando religião, mas, assim, nós temos um livro chamado a Bíblia, que é muito atual, e independente de religião. A Bíblia, ela é um livro verdadeiro e que a gente foi escrita há não sei quantos mil anos atrás, mas que a gente pega e a gente fala ali, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E o que a gente vê, pessoas que a gente sabe que são pessoas boas, pessoas que, sabe, têm um coração bom, mas se isolando cada vez mais, sim, se trancando ali no seu mundinho. Eu falo porque tem dia que eu falo, gente, eu queria cavar um buraco e me enfiar dentro, que eu não queria ver gente, eu não queria ouvir ninguém. Porque, assim, tá complicado. Tá complicado, sabe? Existe no Brasil, mais ou menos, umas 42.000 pessoas que morrem por dia, diária. Então, não é uma coisa pequena, é uma coisa bem grande. É algo que a gente, às vezes, não tem noção. O tamanho da população catastrófica, por conta do tabu que há. Entendeu? Por conta do tabu que há. Mas quantos telefonemas a gente recebe de pessoas pedindo ajuda? Sabe? Às vezes a gente está mais atento a como a pessoa fala, como a pessoa reage, é muito importante. Às vezes a pessoa está se despedindo de você e a gente não está vendo. Foi muito bom estar contigo. Que não sei o quê. Foi muito bom ter que a gente veio junto, aquelas viagens que a gente fez, aqueles passeios, os podcasts que a gente fez, foi maravilhoso. Eu agradeço muito pela sua vida e tudo mais, sabe? E vai nesse patamar aí, só que a gente não dá conta que a pessoa está se despedindo, e muitos se despedem assim, entendeu? De muita gente na família. Né? Eu vi até um caso esses dias, acho que foi no Instagram, de um rapaz que fez fotos, e ele fez fotos assim, melhores momentos com meu pai, e com a mãe, e com alguns amigos, e as viagens que fez e tudo, e era uma despedida, depois um bilhete de despedida, né, ele desistindo da vida, um rapaz jovem, entendeu? Um rapaz cheio de vida, desistindo da vida por conta de situações vividas. E isso é algo que está crescendo muito, 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 e que a gente precisa abrir os olhos de toda a população, sabe? Porque hoje em dia todo mundo está muito assim, vamos dizer assim, está bem popular, está todo mundo muito querendo cuidar só do seu próprio umbigo.
Mas sabe o que acontece também? As pessoas, isso fala-se muito, as pessoas, principalmente família, parente, a pessoa tá ali dando sinais e a família não tá nem aí. Aí só percebe que havia algo de errado quando a pessoa vai lá e atenta contra a própria vida. Aí acabou. Não tem mais o que fazer. Aí vem o remorso. Nossa, mas ninguém sabia. Não, gente. É impossível uma pessoa cometer o suicídio e não ter deixado nenhum sinal antes. A pessoa deixou sinais, a pessoa gritou, pediu por socorro, mas muitas das vezes você não teve paciência para ouvir, você não teve compreensão, muitas das vezes você falou que era frescura, que era preguiça. Sim, isso acontece muito. Porque Muito. Assim, é algo que é um caminho que a pessoa toma, e para quem convive dentro de casa com a pessoa, é cansativo. Sabe? É cansativo ver a pessoa falar que não quer mais viver, é cansativo ver a pessoa o tempo todo sem ânimo, é cansativo ver você chamar ela para ir passear, para ir numa lanchonete, para ir na praia, seja ela fazer o que for, e ela nunca quer ir a lugar nenhum, ela nunca quer fazer nada, ela não quer nem arrumar o próprio quarto, ela não faz mais nada, e isso vai cansando a gente, porque todo dia você está ali tentando ajudar, tentando estender a mão, e a pessoa não consegue reagir. E as pessoas vão começando, com o tempo, largar a pessoa de mão, deixar ela de lado, não quer, não quer. Deixa então. Deixa pra lá, você não quer, é preguiça. Sabe? Assim, é que, na verdade, é algo tão terrível que acaba adoecendo também quem está em volta. É isso aí que ia chegar nesse ponto. É isso aí. Adoece quem está em volta. Porque às vezes a pessoa acha assim, só a pessoa que está nesse nível de, às vezes, uma depressão muito grande, ou a falta, seja do que for, ela precisa de tratamento? Sim. E a pessoa que convive com ela direto também. Isso. Entendeu? Então, assim, a doença não adoece só quem está doente, adoece os familiares também que estão à volta. É como se fosse uma fruta podre no cesto, que vai apodrecendo todas as outras, né? Adriana, a senhora, como uma psicanalista, graças a Deus, bem renomada aqui na nossa cidade, né? E, assim, modéstia à parte, é minha terapeuta. E eu tenho, assim, um estímulo, assim, tenho um carinho imenso pelo seu trabalho, né? Como profissional, como pessoa. O que a senhora pode falar nesse caso de uma depressão bem complexa, onde a família já perdeu a paciência, deixou aquele paciente de lado? Como psicanalista, o que a senhora fala para essa família? O que é o melhor caminho? O que é melhor se fazer? Porque, assim, como a senhora falou, a família também precisa de acompanhamento. Sim. Mas, assim, lá atrás, quando ainda estava tudo bem, a pessoa já estava dando sinais. Sim. O estopim vem por quê? A falta de compreensão. Gente, a falta de compreensão, ela destrói qualquer relacionamento. Qualquer mente sã, a falta de compreensão, ela vai destruir qualquer coisa. Seja casamento, amizade, seja familiar, enfim. Eu acho que a compreensão é a chave, a base de tudo. Quando há compreensão, há diálogo, há abertura. E aí eu creio que as coisas fluem melhor. A gente tem exemplo aqui em casa. Hoje em dia, nós... compreensão, porque assim, seu Margarida era turrão pra caramba. E eu falava, não é assim e tal. E assim, graças a Deus, hoje... Melhorou um golinho, né? Melhorou bastante, sabe? E hoje ele já tem essa percepção da compreensão, sim, sabe? Sim. Assim, recentemente, né, foi confirmado o diagnóstico do meu filho, mas assim, até os 15 anos dele, que eu não tinha noção de que meu filho tinha autismo, eu não tinha compreensão. E era coro. Não tinha um pingo de paciência, e era aquele brigueiro. Então, quando foi levantada a questão do autismo, eu botei o pé no freio. Aí eu falei, não, calma aí. Tem alguma coisa de errado e eu preciso primeiro estudar sobre o que é o autismo, né? A situação que eu tô caindo de paraquedas agora, e vamos lá agora trazer essa Margarida à compreensão. E foram, né, desde os 15 anos, ele vai fazer 18 anos agora que enfim saiu o diagnóstico dele, e a gente tem a certeza. E hoje em dia, a gente até estava pensando, hoje ele estava falando, caraca, eu melhorei muito, né? Hoje em dia ele já tem a compreensão de que nós nunca lidamos com uma criança, um adolescente, com a mentalidade sã, uma criança normal. Aí hoje a gente tem a compreensão de que, caraca, então tudo que fazia, tudo que acontecia era por conta do autismo, né? E por falta de informação, uma geração pagou-se um preço, né? Nossa, sim. Isso não é só aqui na sua casa. Isso são em muitas casas que acontece.
Umas porque as pessoas não conseguem entender, outras porque as pessoas não aceitam. Né? Nós temos essa dificuldade. Essa parte do autismo, nós temos uma dificuldade muito grande dos pais que não aceitam. Que ele vê que a criança precisa realmente de uma ajuda, né? Precisa de algo a mais, mas eles preferem, vamos dizer assim, tapar os olhos, entendeu? E acaba tratando a criança como se fosse uma criança normal e não tem noção do quanto prejudica o desenvolvimento daquela criança, do próprio filho. Eu falo, né? Eu até costumo brincar, minha mãe tem 17 anos, minha mãe faleceu, eu falo assim, caramba, a minha mãe morreu sem saber que eu tinha o TDAH. E quanta coisa eu levei, gente. Coisas, né? Mamãe também tem. E antigamente quanta era coisa eu levei. mais. Gente, vocês não têm noção. Quem me conhece aí da infância Antigamente sabe. não tinha. Antigamente não existia essas doenças, não. Né? Não é questão que não existia. Não existia para. Não tinha informação. É que não tinha informação. Aí eu falo, será que se a minha mãe fosse viva hoje, ela me pediria perdão? Porque assim, o meu tratamento foi couro. Sim. 24, 48. E de muitos foi eu digo porque, ó, eu tô com meus 48. A falta da compreensão, né? Não parece que eu tô com 20, mas eu tenho 48. Eu ouvi falar sobre autismo, TDAH por agora. Sim. Mas na realidade sempre teve. A criança de antigamente, o TDAH era criança hiperativa. Não se tinha as siglas, era criança que mais. Mas assim, a minha família me tratava como uma criança tudo de ruim. Lá em casa era eu. E assim, depois de velha, já de adulta, descobre-se que eu tenho um TDAH, né? Minha terapeuta tá aqui, diz ela que é o TDAH autíssimo. Eu acho que minha vovó, né? Nossa vovó, ela curava TDAH, autismo, com a toalha molhada. Com a toalha molhada, com a varinha, né? Assim. Nossa, era cabo de vassoura, era fio, cabide. Quanta coisa eu levei de cabide, gente. Por falta... Aí a gente descontrai. Mas é o que eu falo, a falta da compreensão, não se havia compreensão. E o conhecimento, não tinha conhecimento. Isso aí. Hoje em dia nós temos a facilidade, nós temos muito conhecimento hoje em dia. Entendeu? Uma coisa, a internet tem o seu lado ruim e o seu lado bom. O lado bom é que a gente consegue fazer pergunta, qualquer coisa aqui, tá tudo na sua mão. Chat GPT. A facilidade absurda. Entendeu? A facilidade absurda. E naquele tempo não tinha nada. Era o pouco que chegava, às vezes um radinho de pilha, de informação mínima. Até distorcida, muitas vezes. Um jornal que eles põem o que queriam. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente tem um absurdo de conhecimento. Tanto na internet, quanto em uma livraria, sabe? Tanto de estudo que tem, de curso que você faz. Então tem muito conhecimento. Entendeu? Naquele tempo a gente não tinha nada disso. Então, minha filha, a gente usava a arma que tinha. Era varinha, era toalha, era por aí. E hoje em dia tem muita gente que continua fazendo o mesmo. Por falta de conhecimento, porque acha que o filho é levado demais, é agitado demais. Mas por ignorância, né? Sim. E eu, tipo, assim, é muito difícil você aceitar que você tem um filho autista. Você tem um filho que tem TDAH. E muitas das vezes esse pai que a gente acha que é ignorante, que é isso, aquilo, ele também tem. E nunca foi. Sim. Ele não tem conhecimento, às vezes também ele também e também não sabe. E aí, como é que um cuida do outro? Tem muitas dificuldades que vai levando a gente para esse lado, entendeu? De falta de conhecimento, e acaba os pais sofrem e a criança também sofre. A criança sofre. Entendeu? E aí cresce uma geração cheia de traumas. Sim. E aí é onde a gente entra no assunto do suicídio. Por que o suicídio ele cresceu alarmantemente? Principalmente no Brasil. A gente sabe que é no mundo todo, mas a gente está falando especificamente aqui do Brasil. Eu creio muito também que a geração, né, passada, que foi criada na base do couro, que muitas, né, têm as doenças psicossomáticas e não sabe, e acaba chegando na fase adulta cheia de traumas de infância, e aí não aguenta a pressão. E muitas das vezes essa geração criam uma geração fraca. A gente está vivendo, gente. Com todo respeito, eu tenho 3 filhos, eu estou criando aqui, né? Eu estou formando uma geração. Mas é uma geração fraca, que não aguenta ouvir um não, que não aguenta levar um tapa, que tudo se revolta, tudo que... E desde cedo, tá? Crianças desde cedo. Não precisa ter muita idade, não. Às vezes jovem, bem jovem, já tem esse desejo no coração. E se não consegue avançar em alguma área, não conseguiu se estruturar, ou por conta de alguma perda, tem uma dificuldade muito grande. Eu quero até aqui alertar, ver a minha memória. Esses dias eu estava assistindo reportagem
Parece que uma criança entrou aí no chat GPT e começou a pesquisar aí, o chat foi dando toda vazão para aquela criança fazer o ato, entendeu? Então, nós que somos pais, temos que tomar muito cuidado no que tange tecnologia na mão das Sim. nossas crianças. É uma arma que a gente tem muito grande. Boa para muita coisa, para muito estudo, para muito conhecimento, mas é uma grande arma. Tem jovem que agora não está mais fazendo terapia com terapeuta ou com psicólogo, com Faz com psicanalista. chat. Ele está fazendo com o chat. Você está fazendo terapia com robô, você não está fazendo terapia com a pessoa, com o ser humano. Então, isso não vai dar certo lá na frente de jeito nenhum. Né? Não tem como. Então, essa geração que tá nascendo agora é uma geração que, assim, eles têm dificuldade de enfrentar. Eu penso que essa mudança que teve do tempo da minha geração para cá foi uma mudança muito grande. Assim, eu não quero que meu filho sofra as coisas que eu sofri. Sabe? Eu quero que ele tenha de tudo, porque eu não tinha isso, mas eu quero que ele tenha. Eu não tive a melhor escola, eu quero que ele tenha. Eu não tive o melhor curso, eu quero que ele tenha. Ele quer que ele tenha tudo. Só que tudo vem muito fácil. Entendeu? E a gente não costuma dar muito valor ao que vem muito fácil. Nós precisamos lutar, em verdade. É bom nós lutarmos pelas coisas, para conquistarmos as coisas, porque nós estamos mais, como é que se diz? A gente dá mais valor àquilo que a gente luta. Né? Então a gente está facilitando muito a vida dos nossos filhos. É muita facilidade. Então a gente, não quero que. A gente nunca quer que ele sofra. E a vida ela vai ter todos os lados. Vai ter o dia bom, vai ter o dia mau, vai ter o dia feliz da vida, vai ter o dia de sofrimento. Vai ter esse dia. Entendeu? E a gente precisa estar preparado para todos eles. Mas se a gente só coloca flores no caminho do nosso filho, quando chegar a parte que tem só espinhos pelo chão, ele não vai saber caminhar. Ele não vai saber procurar um pedacinho ali, para pular ali como um gatinho faria, né? E passar por aquela dificuldade. Por quê? Porque a gente não ensinou. Porque a gente fez tudo, a gente procurou resolver tudo, né? E aí nosso filho é muito isolado. Eles são muito isolados. Ele só fica no quarto, mas você equipou todo o quarto dele para ele ficar 24 horas lá dentro. Entendeu? Então, muitas coisas não é por eles, é a forma que a gente criou. Verdade. Se você equipou o quarto com tudo lá dentro, ele não precisa sair. Mas você quer que ele estude, não? Ele vai estudar. Mas aí você fala assim, ele vai estudar, eu vou levar o almoço dele lá no quarto, né? Não, porque, deixa ele estudando lá. Não, come mesmo, eu levo o almoço. De tarde, meu filho, não precisa levantar não, eu vou levar o lanche aí. Então você mesmo ensina ele a ficar trancado dentro do quarto o tempo todo, na frente do computador, ou seja, na frente do livro. Geralmente é tudo junto hoje em dia, né? Ele está no notebook e está com os livros. Acaba criando um mundo paralelo. Você cria um mundo dele solitário, sozinho. A gente vai conversando, né? As coisas vão vindo. Realmente, olha a diferença de geração. Sim. A minha geração era rua. Sim. Eu ia para a rua jogar bola de gude, ping-pong, pique-bandeira, enfim, né? Por quê? Eu chegava dentro de casa, primeiro, fosse ligar a televisão, era aquela chieira no canal, né? Só tinha 2 ou 3 canais para se assistir. Quando podia, né? Porque só assistiu o que o pai e a mãe botavam. Quando passasse, outra, desenho tinha horário de passar. Sim. Hoje em dia não, hoje em dia você assiste o que quer, na hora que quer. Então hoje em dia, dentro tem muito atrativos, não é isso? Aí acaba a geração que não é de fora. Mas, sim, e às vezes nós que somos pais não temos observado isso. Entendeu? Nós estamos deixando de observar isso. Nós mesmos estamos construindo, às vezes, um jovem fechado, um jovem que vive solitário, um jovem que vive enclausurado dentro do seu próprio quarto, porque a gente não tem aquele negócio, tá na hora do café, então vamos sentar aqui, vamos tomar um café junto? Vamos conversar um pouco, bater papo. Não se tem mais... igual, gente, me desculpem a minha ignorância, mas assim, nós ficamos um tempo aí sem mesa, né? Eu passo mal, eu gosto disso aqui. Eu gosto de fazer as refeições sentada à mesa, seja de café da manhã, café da tarde, almoço. Eu gosto de sentar, eu gosto de conversar, eu gosto de olhar nos olhos. Eu piro, sentar no sofá, não, vai sentar todo mundo na mesa. Vai sentar na mesa. E assim, tem gente até que fala que eu sou ignorante, porque assim, eu sou meio Nutelinha, mas eu procuro criar meus filhos o mais raiz possível. Sim. Uma coisa que gente, olha, não é me metendo na vida de ninguém não, mas uma coisa que eu passo mal é ver criança se referindo a adulto como você. Gente, não. Acabou. Não se pede mais benção. Não se fala mais senhor, não se fala mais senhora. Não se tem mais educação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, obrigada, com licença. Parece que isso acabou com a nossa geração, sabe? É como se a nossa geração fosse a última geração normal, a geração remanescente.
na minha casa, sou chata com meus filhos, sim, é sim senhor, sim senhora. Me chamar de você, não posso nem falar que perde os dentes, porque o conceito tutelar me pega. Mas, sabe, não aceito meus filhos se portar a outros adultos como você. Não aceito. Isso aqui, gente, não é para estar na mão de criança. É alarmante o número de suicídio entre crianças e adolescentes. Até porque até 20 anos agora, a adolescência vai até 20 anos, né? É uma geração tão infantilizada, tão bestializada, que a adolescência agora foi até 20 anos. Gente, não é para estar na mão de criança. Criança não tem que ter rede social. Criança não, assim, não você tem. não sabe, a gente não sabe com quem está falando, né? Porque a pessoa pode ter uma foto bonitinha de uma criança, de um bonequinho, seja lá do que for. A gente não sabe com quem eles estão falando. Tem muitos jogos que levam à manipulação, tem muitos jogos que levam eles a se automutilarem, a levarem para esse ponto que, sabe, de bonequinhos de que eu sou a morte, e a morte é boa, e vem até a morte. Então tem muito joguinho que às vezes os pais não observam, eles não, vamos dizer assim, não encontram tempo para ver o que os filhos estão fazendo. Não, muitas das vezes, olha o celular, ai, é o Roblox, é um joguinho legal. Mas não tem noção que naquele Roblox tem um chat online, não tem noção que a maioria das pessoas que estão por trás são pedófilos, tá? Sim. Pedófilos, porque a grande causa de suicídio entre meninas são abusos sexuais que seus filhos sofrem pelo celular, porque o abuso sexual não é só toque físico, gente. Sim. E assim, lembrando que estamos falando sobre prevenção de suicídio. E você controlar, você vigiar o que seu filho, que sua filha faz na internet é prevenção. Sim. Porque muitos deles usam uma foto que tiraram, que a menina tirou, ou seja, até o rapaz, que hoje em dia não tem mais só a menina, né? Isso a menina ou o rapaz tiraram, que é mais evasiva, e eles usam, às vezes, aquela foto como uma forma de te manipular, uma forma de chantagear, você vai fazer tudo que eu quero, porque senão eu vou lançar a sua foto, e isso causa estresse, causa ansiedade, causa depressão, aí causa muitos traumas que vão levando a pessoa a se fechar, e a gente não entende por que está se fechando. Porque assim, quando a pessoa muda de atitude muito radicalmente, alguma coisa está acontecendo. Então, toda vez que nós temos um filho, que ele começa a mudar a forma dele falar, a forma dele fazer, ele era desse jeitinho assim, e ele começou a mudar muito, alguma coisa está acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. Né? A gente precisa parar para observar o que é que está acontecendo com essa criança, né? Ou mesmo até com o adulto, né? que está gerando esse distúrbio, essa forma diferente de agir, porque tem alguma coisa acontecendo. E muitos deles estão sendo levados a isso, sabe? Sendo levados a se limitar em uma prisão interior, né? E um desejo de quê? De tirar a vida. Porque a dor, as pessoas não tiram a vida porque elas querem se matar, né? Muita gente conhece que se matar não é um bom caminho, né? Para quem é evangélico, Deus não permite, foi Deus que deu a vida, Deus tira, né? E se matar não é um bom caminho. E as pessoas às vezes não querem matar a si, elas querem matar a dor. Entendeu? Não é eu quero morrer, eu quero matar minha vida, não, eu quero acabar com a dor. Porque o que não aguenta sentir a dor. É uma dor, é um vazio tão grande e absurdo que a pessoa não aguenta. Então a única forma que ela encontra, porque ela já tentou muitas coisas e não resolveu, mas muita gente procura muita coisa, mas não procura uma ajuda de um profissional. Entendeu? E às vezes o necessário é a ajuda de um profissional, sabe? E a gente precisa alcançar essas vidas, alcançar essas pessoas. Esse fim de semana eu estive palestrando num chá de mulheres, e aí teve uma jovem que parou para conversar comigo, e ela falou que ela se mutilava muito por conta de situações que vinha lá de trás, lá do passado, né, de coisas que aconteceram que ela não se perdoava, e até hoje vinha a dor, e por conta da dor ela se mutilava. Entendeu? Então tem muitas coisas. Uma mulher casada, com filhos. Então não é uma coisa só de jovem. É uma coisa de todos. Entendeu? Pode acontecer com todos. Não há uma idade, uma regra de uma idade. Né? Então, assim, a gente está com os olhos atentos. É a gente entender que a melhor forma de se curar é falando, né? Deixar esse tabu de lado, acolher as pessoas,
Não ter medo nem vergonha de falar, né? Isso, gente, falar não é vergonha, entendeu? Dizer que você precisa de ajuda não quer dizer que você é menor do que ninguém. Não, quer dizer que você é corajoso e está lutando pela sua vida. Forte. É a decisão de lutar pela vida, sabe? Se eu pedir ajuda para você, é porque eu quero lutar pela minha vida. Não quer dizer que eu sou menor do que você, sabe? Eu sou mais inferior. Não, eu estou querendo ajuda porque eu quero viver. E não tem nada melhor do que viver. Então a gente precisa estar muito atento a tudo isso que tem acontecido no mundo inteiro, né, não só no Brasil, no mundo inteiro, quanto ao suicídio. E está lutando para ter essa prevenção quanto ao suicídio, sim, que tem sido avassalador na nossa época. Pouco falado, mas de um grande crescimento. Como eu havia perguntado, acabou que eu entrei no assunto e não concluí. A senhora, como psicanalista, o que a senhora pode falar para as pessoas como uma forma de prevenir? Lógico, além da terapia, além da psicanálise, que é muito importante, gente. Terapia é muito bom, muito bom. Não pensa que você vai entrar na terapia e você vai sair no outro dia novo em folha, como se nada tivesse acontecido na tua vida. Não. A terapia é um tratamento constante, onde você vai falar, você vai ser ouvida, você vai ser acolhida, né? Mas, além da terapia, por exemplo, uma família que hoje, né, se encontra ali com uma pessoa dentro de casa, né, à beira ali de tirar a própria vida, a senhora como psicanalista, qual é o conselho que a senhora dá, principalmente para essa família? Porque quem está com essa ideia, dificilmente ela vai tirar. Ela está... Às vezes o tratamento. Isso aí. Sim. Quem está em volta é que precisa ligar o alerta e entender a gravidade da situação. Sim. Então, o que a senhora fala para essa família? A família é o acolhimento, sem julgamento. Uma coisa que a família faz muito é o julgamento. Ela julga muito a pessoa, sabe? Ela quer julgar da forma que ela está vendo, da forma que ela vê. Só que, às vezes, nem a pessoa não é tudo aquilo que ela transparece. Nós sentimos muito mais por dentro e pensamos muito mais do que não estamos. Né? Então, o acolhimento da família e o menos julgamento, sabe? E a tentativa de... Às vezes a gente fica tentando, sai do quarto, não, vamos viver, vamos sair. E se você não consegue, de verdade, é pedir realmente ajuda a um profissional. E às vezes fazer uma roda terapêutica com a família inteira, gente. É uma coisa bem legal, sabe? Eu já tive essa oportunidade de fazer uma roda terapêutica com a família toda, né? E é muita dor que elas sentem, cada um de uma forma. Porque não afeta só a mãe e o pai, afeta às vezes o irmão que mora junto, a tia que mora junto, a avó que mora junto, ou mora próximo. Começa a afetar todo mundo. Porque a pessoa fica tentando o tempo todo arrancar você daquele lugar de dor, de tristeza, e a outra pessoa não consegue sair. Isso vai começando a gerar em você uma impossibilidade, sabe? Eu não posso, eu não consigo. A gente já não tem mais argumento. Não sabe mais o que fazer, o que eu vou fazer. A gente já não consegue ter um argumento para poder ajudar aquela vida. Então, quando chega nesse ponto, é a hora de procurar um profissional realmente, sabe, capacitado para poder cuidar da saúde mental não só da pessoa, como da família toda. Né? Igual as pessoas às vezes falam, mas aí o tratamento psicológico ele é caro. Né? O tratamento popular, particular ele é caro. E tratamento público, tem muitos tratamentos públicos bons. Né? Eu agora comecei a fazer faço um tratamento de acolhimento popular para pessoas que têm baixa renda. Então, depois eu vou deixar aí o número, o telefone, para fazer um tratamento e uma ajuda psicológica, não só para a pessoa, mas para a família que tem essa necessidade de ser ajudada, de ser acolhida. Porque o acolhimento não é só para a pessoa, o acolhimento também é para a família. A falta de julgamento também, não julgar também a família. Porque as pessoas falam, você que deixou, você que fez, você devia ter sido punho mais forte, você não devia ter deixado isso. E nem sempre é por conta da gente. Tem gente que tem coisas que vêm de muito tempo do passado, tem gente que vem da genética, da família, né? Então tem muita coisa envolvida e não só aquilo que nós estamos vendo. Então é uma necessidade mesmo de buscar um profissional para ter essa parte de conscientização, de não julgar, de acolher, de ter uma palavra sempre boa, uma palavra que gere ânimo, sabe? Porque as pessoas começam a lançar palavras, só palavras ruins.
Sabe? Você não tem ano pra nada, você não vale nada, tá vendo? Você nunca faz nada, você não vai crescer em nada, você não estudou em nada, né? Você é preguiçoso. Cadê que você não fez a faculdade, não fez o... E aí é tanta palavra, é tanto julgamento, que aí você já tá ruim, e é tanto julgamento, você vai ficando pior. Né? Então, aquela palavra assim, você consegue sim. Sabe? É chegar perto da pessoa e dizer assim, eu estou com você. Vai dar certo. Isso, vai dar certo, sabe? É eu sentar, às vezes, e fazer um cafuné, sabe? É sentar e fazer um cafuné, sabe? E às vezes, você chegar perto da pessoa e fazer um cafuné, a pessoa falar assim, eu não quero um cafuné, eu não quero que me toque. Tá bom, então eu vou ficar só aqui do teu lado. Aí é só estar perto, é só estar próximo, sabe? É só ouvir. Você quer falar alguma coisa? Se a pessoa não quiser, não fala, sabe? Mas esteja próximo, sabe? Que a pessoa olhe e veja assim, eu tenho alguém com quem eu posso contar. Eu não estou sozinho. A compreensão, né? Sim, eu não estou sozinho. Isso é muito importante, a pessoa se sentir que tem alguém ali. E que as pessoas começam a ficar tão, como se diz assim, tão chateadas com a situação e com a falta de solução, que elas vão se afastando. E a pessoa vai ficando cada vez mais sozinha. E a nossa mente é algo extraordinário, né? Porque os pensamentos são absurdos. E vai gerando cada vez mais pensamentos negativos. Né? Então, quanto mais gera pensamentos negativos, mais atitudes negativas você tem. Porque você pensa e você age daquela forma. E a gente está vivendo aquela geração assim, fulano não me procurou, também não vou procurar. Sim. Fulano não me ligou, também não vou ligar. Fulano não veio na minha casa, também não vou... Gente... Sim. Eu falo muitas das vezes, eu me pego falando isso, tá, gente? Eu não tô julgando vocês não, porque muitas das vezes eu falo isso. Não fala comigo, também não vou falar. Não me procurou, também não vou procurar. E é errado isso. Sim. É errado porque muitas das vezes o problema da pessoa não é com você, é com ela mesma. Uhum. E ela só quer ser ajudada. Sim. Eu acho que o maior grito de socorro é o afastamento, é o silêncio. Sim. Quando a pessoa se fecha, se cala, se distancia, ali a alma dela tá gritando. Sim. É um pedido de socorro. É um pedido de socorro. Sim. Eu estive agora em Portugal e observei que lá acontece a mesma coisa que acontece aqui. Entendeu? De uma outra forma, eles são um povo bem menos acelerado. Nós somos absurdamente acelerados no Brasil. Nossa, é muito aceleramento, é muito estresse. E eles são bem menos acelerados, bem menos estressados, né? E eu observei essa forma de silêncio das pessoas, sabe? Do silenciar e começar a se fechar em um mundo só seu, né? E ali a gente foi levado a fazer um trabalho pela Vida das Emoções para várias mulheres e homens também, que agora, né? Estamos englobando todo mundo, né? Foi muito interessante que os esposos pediram para estar. Seu Margarida faz criança. É isso aí. E é necessário porque faz a pessoa entender o outro. Né, o entendimento, a gente entender, a esposa entender sobre o marido, o que está acontecendo com ele, o marido entender sobre a esposa, sobre o que está acontecendo com ela. Então é um conjunto, é uma família. A família tem que estar unida em tudo. Né? E nós vimos ali esse vazio, esse distanciamento, a dificuldade de se unir, a dificuldade em estar junto, em uma vida social. As pessoas muito estão se afastando de uma vida social e vivendo solitárias. E a solidão, vamos dizer assim, como diz o povo venezuelano, a solidão é como um demônio ruim. A solidão nunca é algo bom. Vamos dizer assim, já viu? Vamos dizer um monte de ovelhinha. As ovelhinhas estão tudo juntas, ali no aprisco. Todo mundo junto. O lobo, ele ataca quem? Ele ataca aquela que está sozinha. Ele não vai atacar aquele bando de ovelhinhas junto. Não, ele vai atacar quem está sozinho. Então, quando a gente está só, a gente está sozinho, a gente está solitário, a gente é sempre uma presa muito mais fácil para qualquer tipo de ataque. Na sua mente, no seu corpo, não importa. Então, a gente está junto com pessoas, seja da família, sejam amigos, seja uma igreja, seja um bate-papo, seja um grupo terapêutico, não importa. Sabe? Mas estar junto, falar, né? Às vezes eu não quero dizer que você falar assim, né? Chegar e falar tudo, sabe? Abrir a sua vida toda, porque está ali. Não. Mas às vezes é só a comunicação. Sabe? Saber que tem alguém para te ouvir. Sabe? Que tem alguém que para e tem o prazer de ouvir você falar. É complicado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Depois da pandemia, o negócio ficou mais... Muito mais. Muito mais. Depois da pandemia, os transtornos eles esqueceram muito. E aí vem em abundância essa parte das doenças psicossomáticas que a gente raramente ouvia falar sobre esse assunto.
entendeu? Então veio essa parte do estresse muito maior, a ansiedade muito grande, a depressão cresceu muito, por conta dessa parte de ficarmos aprisionados, né? A gente ficamos todo mundo preso, sem poder sair e todo mundo com medo de morrer. Porque todo mundo tinha medo de morrer. Nem fala. Né? Medo de morrer porque o quê? A doença estava aí e a gente não podia sair na rua para nada e a gente tinha que sair às vezes, porque como é que a gente ia fazer? Porque nem todo mundo... Uma doença desconhecida, né? Não tinha como. Então foi uma dificuldade muito grande. Isso abalou muita gente. A perda que nós tivemos de muitos amigos, entendeu? Foi muito grande. Muito grande. Eu conheci uma jovem que ela falou que ela não poderia ter filhos. Aí ela engravidou no meio da pandemia, ela ficou muito agitada com essa ideia de ter engravidado na pandemia, e aí ela conseguiu, teve a filha dela, ela perdeu 14 pessoas da família dela. A família dela acabou. Meu Deus! Acabou. E ficou só ela, o marido e a filha. Rapaz. Entendeu? Então, assim, como é que se trata isso? É um transtorno, uma abala emocional, um trauma absurdo. Entendeu? Então, muitas pessoas sofreram vários tipos de traumas desse. Eu fui uma pessoa que teve um dia que eu sempre tive esse coisa de ajudar as pessoas, né? E eu comecei a ajudar muito, e teve uma hora que eu olhei e falei assim, vou ter que parar, para aqui um pouquinho, sabe? Volta, se equilibra aqui, porque eu já estava demais, eu estava tentando ajudar todas as pessoas, eu estava esquecendo de mim mesmo. Então, às vezes, a gente também tem essa ponta, que a gente quer tanto ajudar a outra pessoa, que a gente esquece que a gente precisa de ajuda. Sabe? A gente tem que ter um limite, há um limite pra gente, né? Então eu vou te ajudar e tu não vou deixar de te ajudar. Mas há um limite, eu também preciso, sabe, ser ajudada. Eu preciso de cuidados pra mim mesmo. Eu preciso olhar pra mim. Eu preciso dessa área na minha vida. A gente está falando sobre isolamento, né? E falamos aqui que a pandemia, o Covid, foi algo que, uma doença desconhecida, sim, que isolou muito a gente. Agora, nós temos, infelizmente, uma doença muito conhecida, que é um câncer, e no Rio de Janeiro, então, nem se fala, que está isolando cada vez mais a gente do bem, que é a violência, né? Sim. A violência está complicada, cada vez mais você tem que estar dentro de casa. Televisão, se você liga... É só violência. É muita violência. Isso tem gerado também esse transtorno na vida de muita gente, porque é uma forma de prisão também. É a forma de medo de estar no portão, que antigamente, né? A gente viu aquele tempo de sentar no portão e ficar conversando. Isso aí. E as crianças brincavam na rua. Tempo bom, né? Que coisa boa. Hoje em dia a gente tem medo de ficar no portão e de ser assaltado ali no portão. Né? Então, assim, tá difícil. Se a gente fica até um pouco mais tarde, vai a uma festa, a algum lugar, a gente não tem mais como voltar igual a gente voltava andando, e conversando com a família. Né? Esse amor parecia cabrito. Né? Desse jeito. E hoje em dia a gente não pode, mas não tem mais como fazer isso, que a gente corre um risco de vida. Essa é a realidade. E isso tem clausurado muita gente dentro de casa. E tem trazido muitos transtornos. Porque pessoas que já foram assaltadas, pessoas que foram assaltadas com muita brutalidade, ou perderam pessoas em meio a essa violência, tem uma dificuldade muito grande e tem muitos gatilhos, sabe? Por conta dessa violência que nós estamos vivendo. Entendeu? Esse tempo que eu passei em Portugal foi algo muito interessante. Porque a violência é muito zerada. Então é algo que a gente não está acostumado. Então aquele costume de botar a bolsa para frente, celular sempre aqui, né? E aí você fica muito à vontade. Então era assim, chegar no restaurante, você pega o seu celularzinho, você pega o celular, você bota lá, você vai lá e coloca a sua refeição, deixa a sua bolsa, coloca a sua refeição se precisar ir ao banheiro, e você volta, o celular está no mesmo lugar, ninguém mexe, ninguém toca. É algo muito diferente. E é algo que te traz uma paz. Eu senti isso de uma forma muito, muito forte agora esses dias. Sabe? Tanto ali em Portugal, tanto ali na Suíça. Se sente mais seguro, sabe? Então, assim, não querendo engrandecer lá fora, né? Mas essa parte eles têm de bom, que a gente se sente muito mais seguro de entrar, de sair, de ir e voltar, sabe? Com uma segurança maior. São números, não tem jeito, contra fatos não há argumento. A criminalidade está crescendo muito, muito no Brasil e está trazendo muitos distúrbios, muitos transtornos para muita gente. Muita gente mesmo. Fala, senhora Margarida. Senhora Margarida está um pouco quieta hoje, senhora Margarida. Hoje já falei pra caramba já. Meu Deus. Então, fala um pouquinho pra gente sobre aquele centro de valorização da vida, que é o 188, isso, né? 188. Que muitas das vezes é anunciado, eu vejo, gente, tem outdoor, mas a população ainda... Gente, não é nem questão que não tem acesso. As pessoas são desatentas. Sim. É mais porque não tem aquela... Realmente existe um grupo de pessoas que estão ali do outro lado do telefone, que se eu ligar,
a pessoa vai me ouvir, vai conversar comigo? Existe realmente? Sim, existe um grupo de apoio grande de pessoas profissionais, pessoas capacitadas, que ali vão aconselhar a pessoa nessa hora, que às vezes a pessoa começou a gerar isso na mente dela, essa vontade de se suicidar e vontade de tirar a vida, e não tem com quem falar. Né? Às vezes você não quer ligar para um amigo, não quer ligar para outra pessoa, você pode ligar para o 188, que é o Centro de Valorização da Vida, e ali você vai encontrar uma pessoa capacitada para te dar uma palavra, uma pessoa que vai te dar um caminho, uma pessoa que vai te dar uma luz, uma pessoa que vai conversar com você e mostrar para você que a vida tem valor. Sabe? E tanto não só para a pessoa que está tendo a crise, como para a família também. Que é importante também para a família. Porque nessa hora a família fica sem saber o que fazer e como agir. Entendeu? Como agir. Também o SAMU, né? A parte do SAMU, que é o 192, que se acontecer realmente da pessoa tentar contra a vida, e você não tiver como levar a pessoa para o hospital, não saber o que fazer, você liga também para o SAMU, né, o 192, e você também ali vai ter um recurso, também vai ter uma ambulância para vir, para poder ajudar você nesse momento difícil. Porque nessas horas é muito desesperador. Essa é a realidade, sabe? É muito desesperador. Não só para a pessoa que está passando, mas para a família que está vivendo ali ao lado e absorvendo toda essa situação sem saber para onde fazer, sem saber o que fazer e aonde recorrer. Né? Então nós precisamos recorrer a ajudas, sabe? Tem muita ajuda, o governo tem ajuda, né? Eu sou uma psicanalista que eu ajudo também as pessoas dessa parte. Vou deixar meu telefone também, que é o 21 99 331 5165. É um telefone também que eu faço também trabalho de autoajuda, faço também trabalho terapêutico junto à família, né? Com uma abordagem popular também, com um valor popular, com um valor de ajuda para as pessoas que precisam. A intenção é salvar vidas. Não perdermos mais tanta pessoa. Nós estamos perdendo muitas vidas, às vezes porque não estamos procurando ajuda, porque não estamos procurando apoio. Porque estamos, vamos dizer assim, deixando para lá, deixa para lá. Eu estou cansado, não aguento mais isso. Eu já vi que não tem jeito. Tem jeito. Há uma solução. Adriana, a família chegou ali, pegou aquela pessoa ali no ato. Sim. E muitas das vezes bate o desespero. Qual é a melhor forma do familiar lidar com aquele momento ali do desespero? Porque, né, eu creio que já teve situações da família chegar e ver ali na hora, e muitas das vezes a falta da compreensão Sim. acaba gerando briga, o que acaba, de repente, gerando mais vontade ainda de, em outro momento, a pessoa concluir o ato. Assim, qual o conselho que você dá? Peguei no ato, cheguei e vi na hora. Qual é a atitude para se tomar? Qual é a melhor forma de conseguir, naquele momento, ajudar aquela pessoa? Primeiro, eu tentar tirar, se for algum material cortante, tirar a pessoa, se for uma corda, seja lá o que for que ela esteja tentando. Se for comprimido, vai ter que levar para o hospital. Né? Não tem como você, nesse momento, ficar culpando e julgando a pessoa pelo que ela fez. Ela não tem estrutura emocional nenhuma, ela está totalmente desequilibrada na área emocional, ela está perdida, ela está num buraco, ela está vazia, ela simplesmente quer somente acabar com aquilo. Ela só quer acabar com isso. Então a gente precisa ter um acolhimento ao seu familiar, ao seu amigo, sem um julgamento, sabe? E ter sempre a prevenção de que, se você for ficar com aquela pessoa dentro de casa, naquela noite, para procurar um tratamento no outro dia, então, se ela usou algum objeto cortante, tire todos os objetos cortantes de próximo a ela. Né? Se usou um comprimido, tire todos os comprimidos, porque ela vai tentar novamente. Ela não tentou e você vai dizer assim, pegou ela na hora, e porque você pegou, ela vai desistir, não vai fazer não, ela vai tentar de novo. Entendeu? Porque a dor é muito grande, o vazio é muito grande. Então, não porque ela quer, mas porque ela quer acabar com aquele vazio. Então, assim, a família está atenta, a família tem um acolhimento, essa rede de apoio da família, sabe, de estarem juntos ali, de dar um abraço, de ajudar, de ter uma palavra que não seja de julgar, sabe, de ter uma consciência que aquela pessoa agora não está só... Não adianta querer, vamos dizer, como o pessoal diz bem popular, dar uma lição de moral para você aprender a não fazer mais. Não, isso não vai gerar nada, isso naquele momento não vai ajudar nada. Depois a gente pode até sentar e falar sobre isso, mas naquele momento isso não vai gerar nada. Né? Não vai gerar mais revolta. Vai gerar mais revolta, porque assim... Poxa, nem eu cheguei nesse ponto e mesmo assim eu não consegui um acolhimento, eu não consegui essa rede de apoio da minha família, eu não consegui que eles me entendessem, e a pessoa sente logo isso, ninguém me entende, porque é isso gerado dentro dela.
né? Ninguém entende o que eu estou sentindo, né? Então, às vezes, mesmo sem você entender, a gente fala, eu entendo o que você está sentindo, eu entendo o vazio que você está sentindo, eu sei que você precisa ser acolhido e eu estou aqui do seu lado. Eu acho que não é papo de religião, mas a maior mensagem, né, que foi simples e eficaz que Jesus nos deixou foi o amor. Sim. O amor é a maior arma contra todo e qualquer mal, né? Então nós temos que amar, ame seu filho, ame sua esposa, ame seu amigo, que o amor, com certeza, vai ser a maior prevenção que você pode, né, cobrir alguém contra esse mal. A gente tem, né, na Bíblia, Judas, que quando ele acusou Jesus, ele vendeu Jesus pelas moedas. E depois ele não suportou a atitude que ele teve, o peso que ele teve, de condenar uma pessoa que ele sabia que não tinha culpa, né? E ele tentou se realmente, né? E para você ver que é algo tão, vamos dizer assim, pré-histórico, que até hoje nós temos pessoas que se uma corda. Elas colocam uma corda e se penduram numa corda. Então, o pessoal já me conhece, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? A gente tem muitos recursos, a gente tem a terapia, a gente tem lugares de acolhimento, lugares que nos ajudam, mas o coração que é voltado para Deus, o coração que entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sabe? É o coração que conhece a luz, que encontra essa luz no fim de tudo. Porque muitas das vezes a gente está assim, a gente está como se a gente estivesse caindo dentro de um poço muito fundo. E lá no poço, no fundo do poço tem o quê? Um poço vazio tem o quê? Resto de água. Então ele tem lama, é aquela coisa gosmenta, tem um monte de lacraia, minhoca, lodo, e tudo isso está envolvido nisso tudo, num buraco muito fundo que parece que não tem saída. E hoje eu quero te chamar, você que está se sentindo aí nesse buraco, nesse fundo do poço que não tem saída, se sentindo um lodo, se sentindo vazio, se sentindo sozinho, se sentindo desamparado, há uma esperança para a sua vida assim. Se você olhar comigo agora lá para o alto desse poço, lá para cima, olha bem para cima desse poço, e lá em cima vai começar a abrir uma pequena luz, e a essa pequena luz que a gente precisa se agarrar. Essa pequena luz é a vida. Essa pequena luz é dizendo, ainda há esperança para você, ainda há um recurso para a sua vida. Não é o fim, não é o fim. É só um tempo ruim. E os tempos ruins, eles passam. E essa luzinha é nosso Deus. É um Deus que clama pela sua alma, que morreu na cruz por você. Então eu quero deixar essa palavra para você. Hoje, nesse dia, não desista da sua vida. Você é importante, você é valoroso, você é valorosa, você é precioso e tudo isso vai passar. Assim, é uma pena um bate-papo tão gostoso, né? A hora passa e a gente não pode ficar aqui 2 dias conversando. Eu quero só, antes de terminar, abrir aqui um parênteses. Você que é presidente de associação, sim, você que tem uma igreja, você que tem um grupo de, sei lá, de futebol, você que é líder de qualquer projeto, nossa querida Adriana tem um projeto muito importante, que é o Labirinto das Emoções, e eu tenho certeza que seria muito importante você estar entrando em contato aí para levar esse projeto aí para a sua comunidade, tá certo? Meu amigo, eu quero te agradecer mais uma vez, é sempre uma honra estar te recebendo, né? Faz parte da família Margarizo, da família Vem Pra Cá Brasil, e agora da família também Casal Margarizo. Casal em Ação, é tanta coisa que esse casal está envolvido, né, senhora Margarizo, que eu acabei. Mas é isso aí. Considerações finais, senhora Margarizo? Adriana, mais uma vez, te agradeço pelo carinho, te agradeço por toda a compreensão. Desde a primeira vez que você me viu, que você me conheceu, o seu olhar de compreensão sobre a minha vida foi de forma, né, tremenda, e eu te agradeço todas as vezes que eu puder te agradecer, em palavras, em gestos e ações. Eu vou sempre ser grata a você por todo o seu amor que você tem por mim, todo o seu carinho. Muito obrigado por mais uma vez aceitar nosso convite. Fique ciente que você vai estar sempre com a gente aqui, porque olha, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, nosso coração, nosso podcast, o nosso quadro vai estar sempre aberto para você. Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço vocês pelo carinho, né, por me abraçarem, vocês me abraçaram mesmo, né? Me agradeço por tudo, pelo carinho, né, pela possibilidade de poder falar para outras pessoas, para outras vidas, né, por poder ser um canal, que vocês têm sido um canal de ajuda para muita gente.
né, um canal que se abre para a gente poder alcançar muitas vidas, né, que vocês continuem sendo esse casal abençoado e que cresçam ainda muito mais vídeos. Muito obrigada. E esse foi mais um Casal em Ação. E até a próxima. Vem pra cá, Brasil. Vem cá, Nina. Antes de terminar mesmo, vem cá, Nina, por favor. Ó, antes de terminar aqui, eu quero destacar aqui, Brasil, que aqui, ó, nos bastidores, para acontecer, Nossa assistente. sempre tem que ter alguém nos bastidores, Brasil. Aqui, ó, minha assistente Marina Vitória, tá certo? Estava ali por trás das câmeras, fazendo as coisas aqui acontecerem, Brasil. Arrasou, Nina. Gente, essa mãe. Até a próxima. Até a próxima.